Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você o material que nós usamos para construir os nossos protótipos em robótica educacional. É um material muito fácil de você encontrar, material fácil de manusear, você não precisa de muita ferramenta especializada para trabalhar com esse material e é muito simples de você construir coisas com ele. Meu nome é Demétrio e eu sou professor de robótica educacional. Bom, o material que eu estou falando para você é o papelão. Você já deve ter visto na internet alguns protótipos feitos com papelão. E nós também usamos aqui o papelão, só que com algumas diferenças do que você provavelmente já viu aí na internet. Tá? Então esse é o papelão que nós utilizamos. Bom, para você conseguir o papelão, você consegue como doação, você encontra algumas caixas, né, que você pode utilizar. Uma dica que eu dou para você é você evitar papelão que contenha cheiro. Produto de limpeza, perfumaria, comida, né, alguns biscoitos que vem com muito cheiro e tal. Isso provavelmente vai dar problema com o seu aluno, problema de alergia, e mesmo aquele cheiro, né, constante não vai fazer bem. Então, às vezes consegue um papelão que não tenha cheiro e que tenha uma resistência boa. Também, não é qualquer caixa de papelão que você consegue fazer uns trabalhos legais com robótica educacional. O papelão, se você for ver, ele tem uma folha lisa em cima e depois ele tem uma outra folha que ela é ondulada, que vai no meio, que é um sanduíche, e depois a outra lisa novamente para dar o acabamento no papelão. Então, para dizer se esse papelão ele vai ser mais resistente, né, esse aqui é bem resistente, ou menos resistente, tá? Isso tudo depende da gramatura do papel. E para você saber se o papelão é resistente, você pega e tenta dobrar assim para ver se consegue ou não. Né? Se ele dobrar muito fácil, não é um material legal para você poder trabalhar. Tá? Bom, os materiais para poder usar com papelão, basicamente, usamos tesoura, tá? Isso aqui é um palito de unha, tira a ponta para poder não machucar, mas ele é legal para você fazer os furos no papelão. Fita dupla face, para prender. Elástico. Estilete. Caneta para você poder marcar e cola quente, ou se não, cola branca. Tá? Então depende de como é que você vai querer trabalhar, depende do teu aluno, né? A idade desse aluno seu, que você vai trabalhar com ele. Por exemplo, você deixar um estilete na mão do aluno, né, que não sabe manusear um estilete, é uma ferramenta perigosa. Aqui na escola nós não deixamos os alunos menores, assim, faixa de 11, 12, a manipular estilete. Então, quando quer cortar uma peça, nós vamos lá, para onde você quer que corte? Ele vai lá, desenha com a caneta, nós vamos lá e fazemos o corte para ele, para evitar acidente. Bom, o corte do papelão, quando você vai recortar o papelão, tem que observar algumas coisas, né? Quando eu quero, por exemplo, que o papelão tenha uma resistência aqui, né, vou colocar um peso desse lado e um peso desse lado, um peso desse lado e um peso desse lado, eu não quero que ele dobre, né? Então eu vou usar de forma que essas ondas fiquem na horizontal, porque elas que vão dar resistência no papelão. Então se eu tentar dobrar esse papelão aqui, ó, ele é bem mais duro. Se eu tentar dobrar aqui, ele dobra. Eu consigo dobrar ele em cima de uma onda daquela. Se você tentar dobrar ele aqui, você dobra, mas não fica perfeito. Ela vai gerar uma resistência para você. Então, se você quiser dobrar nesse sentido, é só você quebrar essa resistência. Então, você vai cortar sem cortar outra folha, né? Outra folha nem sentiu, daí você consegue fazer a dobrar o seu papelão aí de forma mais tranquila. Tá? Fica um acabamento até
bem melhor. Tesoura, dá para cortar o papelão com tesoura? Dá para cortar o papelão. O acabamento fica um pouco pior, né? Se você tentar cortar aqui, ó, corta, mais seguro para a criança trabalhar, mas o acabamento dele não fica igual, não. Certo? Não é o acabamento igual. Mas aí você vai pesar a segurança e o acabamento. Certo? Então, primeiro vai ser esse sinal de trânsito, ou semáforo. Eu não sei na sua cidade onde você mora como é que é chamado isso. Tem lugar que é sinaleira, tem lugar que é semáforo, tem que é lugar de sinal de trânsito. Eu não sei como é que vocês chamam isso, esse sinal aí na sua cidade. Né? Então esse é feito com o quê? Cola quente e o papelão. Simples, facinho de você fazer. Né? Depois aqui nós vamos conectar na placa Arduino, vamos fazer a programação, vou mostrar para você como é que é extremamente simples a programação disso daqui. Então, como eu tinha falado, eu vou mostrar para você como é que faz a programação agora do semáforo. Então esse é o semáforo, ele tem um pino que é o GND, o R que é o vermelho, o Y o amarelo e o G é o verde, né? Em inglês é o Red, Yellow e Green. Então o GND ele é o pino negativo. Então esse GND eu vou ligar no shield do Arduino, esse shield eu vou ligar ele sempre no pino G. Né? O G eu vou conectar no G. Aqui o G. Toda essa primeira fileira de cima, ela é tudo o G. Então, qualquer um deles que eu conectar, beleza. Embaixo, nós temos aqui os pinos de 0, 1, 2, 3 até o pino 13. São os pinos digitais. O que é um pino digital? Eu faço com ele, eu ligo e desligo, como se fosse um interruptor. Pino digital você liga e desliga. Agora embaixo eu tenho o pino analógico. Analógico de A0 a A5, são 6 pinos. Esse A0 a A5 é um pino analógico, então eu consigo controlar o quanto de tensão que eu vou colocar nele. Mas nesse caso nós vamos usar somente os pinos digitais. Então eu vou ligar o pino, o LED acende. Eu desligo o pino, o LED apaga. E o G, ele é comum para todos os LEDs. Então, para você ligar um LED, você precisa de um positivo e um negativo. Então, o negativo é o G lá, que vem de ground, que é o terra. Então, vou conectar um pino, um fio, né? Esse cabinho aqui é chamado de jumper. Então, eu vou ligar no jumper, no GND, eu vou colocar o preto. O vermelho eu vou usar o branco, o fio branco. Para o amarelo eu vou usar o fio lilás. E para o verde eu vou usar o fio laranja. 2, 3 e 4. Então estão os pinos já conectados. Depois eu conecto o Arduino. Vou conectar usando um cabo USB. Ele vai estar conectado no computador, o Arduino já ligou. E agora eu vou mostrar para você como que é a programação que foi feita para isso aí. Então, pino 2, 3 e 4. Verde, amarelo, vermelho. Então, vamos lá. Bom, para programar então o semáforo, como é que nós vamos fazer? Eu vou apertar a tecla A e vai acender o LED vermelho. A tecla S acende o LED amarelo e a tecla D acende a tecla verde, a sequência de teclas, né? ASD. Então vamos ver como é que fica o programa. Para eu poder pressionar uma tecla e ele poder funcionar, no Arduino eu tenho que trabalhar aqui no M-Block no modo Viver. Então no modo Viver você vê que já disponibilizou para mim blocos diferentes. Se eu tiver aqui no Carregar, ele disponibiliza outros blocos. Então no evento, quando eu não uso o modo Viver, né, eu uso o Carregar, ele só disponibiliza esse módulo. Como eu vou usar o modo Viver, que eu quero controlar o sinal, né, pelo teclado, então no modo Viver eu tenho todos esses eventos. Então na programação ela começa com um evento. Então quando eu pressionar a tecla A,
Quando eu pressionar a tecla A, ele vai acender para mim, né? Ele vai jogar um sinal lá para poder ligar, como se fosse um interruptor, o pino 2. Então ele vai jogar o sinal do pino 2 em alto. Vamos ver se está funcionando esse aqui. Então vou em conexões, peço para conectar. A porta minha aqui abriu a com 10, mas no computador seu provavelmente deve abrir outra porta, não tem problema. Você pede para fazer a conexão. Aí deu um erro, vamos ver de novo. Conexões, agora conectou. Bom, conectado, você pode vir aqui, ó, em configuração e atualizar o firmware. Esse firmware você atualiza para ele gravar na placa do Arduino um programa que fica fazendo a comunicação entre o Arduino e o computador. Para quando eu pressionar a tecla no computador, o Arduino saber que eu pressionei essa tecla. Então, já transferi o firmware, eu dou OK, ele desconecta e depois você tem que conectar de novo. Eu vou conectar novamente e conectou. Então, se eu pressionar a tecla A, então, ele acende o LED vermelho. Bem simples a programação, né? Bem fácil de fazer. Aí eu disse que a letra S vai acender o LED amarelo, né? Então eu posso vir aqui, botão direito do mouse, duplicar, desço aqui, solto ele aqui e escolho agora que vai ser a letra S. Vamos pegar aqui, a letra S está aqui, e agora o pino amarelo, ele está no, né, o LED amarelo está no pino 3. Então, coloquei aqui, se eu apertar a tecla S, ele acende também aí o amarelo. E agora, vou duplicar novamente e vou acender o pino verde. O verde é a letra D. Nós escolhemos aqui a letra D. E aí eu tenho que prestar atenção em qual pino digital que ele está conectado. Então está no pino 4. Você vê que o sinal ele foi colocado para alto, né? Então eu colocar o D, ele acende o verde. Eu programei para ele acender o LED. Tem que programar agora para ele apagar o LED, né? Então nós vamos usar os números 1, 2 e 3 para apagar o LED. Então, quando eu vier nesse aqui, ó, no pino o vermelho, eu vou só trocar aqui a tecla. Ao invés de ser uma letra, vai ser um número. Então eu vou colocar o número 1. E ele vai mudar o estado do LED para baixo. Esse alto e baixo é você ligar e desligar o computador. O pino, desculpa. É você ligar a porta e desligar a porta. Igual quando você chega em casa à noite, você aperta, o interruptor acende a luz. Se você apertar para o outro lado, ele apaga. Isso aqui é a mesma coisa. Eu estou colocando 5 volts na porta ou tirando 5 volts da porta. Então, quando eu coloco alto, ele coloca 5 volts na porta e acende o LED, que o LED está ligado nessa porta 2. Então, agora eu vou colocar baixo, né, eu aperto 1, ele apaga o LED. Se eu quiser colocar agora, né, para apagar o próximo LED, que é o amarelo, ele está no pino 3. Vou colocar ele embaixo e quando eu pressionar o número 2. Quando eu vier aqui pressionar o número 2, ele vai ter que apagar, tirar os 5 volts ali do pino 3. Apagou. E agora eu vou tirar também os 5 volts do pino 4. Né? Vou mudar aqui para baixo. E vou colocar aqui que vai ser a tecla 3. Então, para você ensinar robótica, é muito mais fácil você usar uma linguagem de bloco. Né? Vamos ver aqui o número 3. Apagou. Então, quando eu acender, eu aperto o A, 1 apaga. O S acende, 2 apaga. O D acende, 3 apaga.
Então você ensinar a robótica educacional com linguagem de blocos, ele é muito mais fácil, muito mais intuitiva. Conexão também usando esse V-Shield, né, que é essa plaquinha aqui que está em cima do Arduino, fica muito simples a conexão da parte de eletrônica da robótica. O segundo protótipo que a gente chama de um robô clássico, que é esse robozinho, né? Essa base com duas rodas, e na frente aqui você tem uma parte fixa, que às vezes colocamos uma roda na frente que chamamos de roda boba, ela fica travada. É um robô que você tem que andar num ambiente controlado. O que é um ambiente controlado? O chão que ele vai, né, o piso que ele vai ficar em cima tem que ser liso. Por que tem que ser liso? Porque a ideia é ele fazer isso aqui, ó. Ele vai andar e vai ficar raspando a roda da frente no chão. A parte de baixo aqui eu usei um parafuso, mas você pode usar uma tampinha de Coca-Cola, tampinha de refrigerante, sabonete, aquele desodorante Rolon, né, aquela bolinha, furar e colocar aqui também dá certo para fazer. Esse aqui foi feito dessa forma, que no ambiente que eu uso aqui em cima da mesa ele vai rodar tranquilo. Para prender o motor no papelão, usamos aqui uma fita dupla face, que prendeu legal e ele funciona, é um protótipo aí que dá para você começar a trabalhar. É um protótipo que vai durar muito tempo? Não. O papelão em si não dura muito tempo. Você fica manuseando, tem o calor, o suor da mão e tal. Com o tempo ele vai começar a perder a forma dele. Então é um protótipo para você fazer ali numa aula, duas tal, e já vai para descartar. Mas como ele é sustentável, pode ser reciclado, então é um produto que você pode usar tranquilamente. Tá? Esse robô, como é que ele funciona, né? Você vai colocar as duas rodas para frente, vai para frente, para trás. Quando quiser virar, você tem duas opções. Nessas duas opções que você tem, são quais? Eu posso parar essa roda e girar essa. Então ele vai girar em cima do eixo dessa roda. Ou eu posso colocar uma roda para frente e outra para trás. Ele gira em cima desse eixo aqui, ó. Em cima do próprio eixo. Então, quando você vê um robô desse funcionando, você já vai saber que o controle de direção dele é feito nas rodas traseiras. Um outro protótipo também que nós fizemos aqui foi esse guindaste, certo? Então, esse guindaste ele faz o quê? Você vai colocar um motor aqui atrás, que vai puxar uma corda que está aqui em cima, e ele vai suspender alguma coisa que está pendurada aqui, certo? Então ele vai funcionar dessa forma. Se você usar um motor que vai puxar, ele vai levantar o objeto ou descer o objeto. Então uma estrutura também simples de montagem aí com o papelão. Um outro protótipo que já é um pouco mais elaborado é esse da catapulta. Então ele tem que lançar, né, um objeto. Então ele tem um motor que vai puxar essa ponte para cá e um motor que vai segurar ele aqui. Então ele vai prender aqui, quando eu soltar, liberar esse motor, ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Então ele vem e lança, ela vai para frente, pela força da gravidade ela volta. A particularidade aqui é aquele corte que foi dado aqui no papelão, né, pelo lado de lá, para ele poder ter esse movimento. Os elásticos são usados para prender os motores. Eu vou usar um motor aqui, que ele vai puxar um elástico, certo? Então eu gosto de usar elástico para prender os meus componentes lá no papelão. Por quê? Se eu precisar usar esse motor num outro projeto, o que eu faço? Eu só tiro daqui e vou usar em outro projeto. Algumas pessoas usam cola quente, sem problema. Só que na hora de você precisar desse motor num outro projeto, você vai ter que puxar, vai rasgar o papelão e tal, mas cada um pode fazer, né, do jeito que quiser aí, os seus protótipos. Então o elástico nós usamos aqui para prender os componentes aos protótipos que nós construímos.
Tem também esse protótipo que é de uma lixeira, né? Essa lixeira, ela tem um motor aqui atrás. Esse tubo vermelho é de prender balão, que é as bexigas de aniversário. Um grampo de papel, que vai prender num arame, que vai fazer esse movimento aqui de abrir e fechar a caixa. Né? Então abriu aqui e fecha. Ele abre e fecha a caixa. Esse sensor, quando chega a mão próxima dele, ele manda um comando para a placa que vai abrir a caixa. Você saiu de perto dele, ele vem e fecha a caixa. Então esse é o princípio básico. Aqui também, eu usei um grampo de papel para poder ter acesso ao componente. Aqui eu vou precisar saber quem que é o terra, quem que é o gatilho, quem que é o eco, quem que é o positivo, para poder ligar na placa. Então eu achei interessante ter um acesso a esse aqui. Né? Então prender ele temporariamente assim é mais interessante do que você colar essa peça ali. Tá? Então essa forma de construção, provavelmente você já viu isso na internet, usando cola quente, isso aí acho que não é novidade para ninguém. A forma que nós usamos aqui na escola é usando impressão 3D e papelão. Nós misturamos materiais. Então, essa peça colorida, elas são todas feitas na impressora 3D. Você fala, mas eu vou precisar de uma impressora 3D para poder ter essa peça. Não necessariamente. Você tendo um projeto, que é o desenho da peça, um arquivo que tem a peça desenhada, você envia hoje para empresas na internet que são especializadas em fazer esse tipo de impressão. Isso a impressora 3D é uma ferramenta extremamente utilizada na indústria 4.0. Hoje você compra carros, né, de brinquedo nos Estados Unidos, você compra um arquivo para você poder imprimir. Aí você imprime e monta. Antes você podia comprar até para montar, hoje você pode comprar para montar e imprimir. Esse robô eu posso desmontar e montar muito rápido. Né? E se eu quiser reutilizar o papelão, eu consigo reutilizar mais vezes o papelão do que quando eu uso cola, porque se você cola, você perde, né, o papelão. Então eu consigo montar de forma muito mais rápida os protótipos. Pode montar do tamanho que quiser, e todos os protótipos nós usamos essas peças, né, em 3D e papelão, que é muito prático de você usar. O guindaste, né, foi feito de outra forma, ele é feito dessa forma, todo conectado, então você pode desmontar ele todo, muito rápido. Né? Aí, já tem todas as peças, está desmontado. Para você montar também é muito simples, você vem e faz o encaixe. Então você monta o protótipo que você quiser, do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser no seu curso aí, né? Se você tiver interesse de trabalhar nessa área de robótica educacional, você pode montar seus projetos dessa forma. Então aqui, né, são peças todas separadas também, são conectadas. Vê que não é necessário muita habilidade motora fina. Então a criança que você for trabalhar aí, dependendo da idade, né, qualquer criança praticamente consegue fazer essa montagem. É muito simples de você fazer. Certo? E então você tem montado aí rapidinho o guindaste usando essas peças. Terminou, o papelão estragou, pega a pecinha de plástico e guarda, corta outro papelão e monta. Um outro projeto da lixeira, ficou dessa forma. Então, né, chegou com a mão aqui no sensor, ele joga o sinal para a placa aqui, abre a porta, a tampa. Depois ele fecha a tampa. Aqui ela já está mais funcional, né? Que é fazer o quê? Esse motor puxa e esse motor libera. Depois ela volta
pela gravidade, esse aqui vem, prende de novo, e esse puxa, né, vai ficar puxando aqui, esse aqui vai liberar. Aí ele volta para funcionar, tá? Todo montado em 3D, com peças em 3D e papelão. E um elástico aqui para puxar. É lógico que essa catapulta ela não vai enviar um projétil longe. Né? Basicamente eu nem coloco aqui na escola, nós nem colocamos nada aqui para poder ser arremessado, porque não vai arremessar longe o elástico, né? O motor é muito fraco, tá? Não tem essa intenção. Mas é o princípio de funcionamento que é interessante. E com essa catapulta ele dá um projeto muito legal de sincronização. A lógica dele é muito interessante, porque primeiro esse motor tem que fechar, para depois esse puxar, depois esse liberar, depois esse voltar e esse aqui vir travar de novo. Então essa parte de sincronização é muito interessante quando você vê, né, os alunos desenvolvendo.